Eu estava com saudade de vocês. Boa noite para quem está entrando agora, pessoal. Boa noite. Então, mudamos um pouquinho o nosso formato. Boa noite. Aí, pessoal, novo ali. Por favor, gente, vamos conversando comigo. Mudamos um pouquinho o nosso formato do que a gente estava habituado. Então, a partir de hoje, nós vamos 2 vezes por semana sentar aqui em formato de podcast. Também trabalhava numa outra instituição, que eu era enfermeira trainee. E eu trabalhava 12 por 36. Então, eu trabalhava 12 por 36 de dia, como enfermeira trainee, das 10 da manhã às 10 da noite. Mas muitas vezes eu ficava além do horário, porque era dentro de um centro cirúrgico. E naquela época não tinha enfermeira na RPA. Eu era enfermeira de RPA, não tinha enfermeira na RPA. Então, eu ficava até dispensar ali o último paciente. E depois o concurso me chamou. E eu só poderia trabalhar se fosse num plantão à noite 12 por 36. Em suma, gente, durante mais de 2, 3 anos da minha vida, eu trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã, saía, tomava meu cafezinho na rua, entrava no centro cirúrgico das 10 da manhã às 10 da noite, meia-noite e assim vai. Então eu dormi durante 2, 3 anos, um dia sim, um dia não. Aliás, uma noite sim, uma noite não. E isso foi bacana? Me engrandeceu bastante. Hoje eu vejo que talvez eu não faria dessa forma. Porque se eu buscar, às vezes, um lugar, que isso depois eu entendi. Eu deixei esses 2 lugares para trabalhar em um só e eu ganhava basicamente a mesma coisa desses 2 lugares. Pra vocês terem uma ideia. Um eu era enfermeira trainee, o outro eu era concursada, acabei ficando numa instituição só e ganhava basicamente a mesma coisa desses 2 lugares. Mas até eu conseguir chegar lá, gente, não teve ninguém aqui numa live que me contou essa história, né? Então, nem tinha live nessa época, né? Isso foi em 2006, 2007, 2008. Então, nem tinha. A gente tinha blog, né? Nessa época, quem é mais antigo igual eu vai lembrar, a gente tinha blog só. Então, ninguém sentou aqui pra me contar isso. Então, obrigada, Raquel. Olha, Raquel, sabe por que eu acho que eu dei conta? Porque eu tinha 23, 24, 25 anos. Com os 40 agora, minha filha, se eu fico uma noite sem dormir, já era. Zedou, eu preciso de 15 dias para me recuperar. Mas, realmente, assim, foi uma época, foi importante, muito importante. Mas, quando eu consegui o meu único vínculo empregatício, que eu ganhava basicamente a mesma coisa, não era os 7 mil que eu tô falando aqui para vocês, gente, até porque eu tô falando de 2007. Né, já faz tempo, isso mudou, os dissídios vieram, né, o piso salarial aumentou também, então isso mudou. Mas era basicamente esse valor. Se a gente for puxar para aquela época, era um valor mais ou menos igual. E aí, o que eu percebi, gente? Que enquanto eu trabalhava em 2 lugares, né, mais de 24 horas, porque eu tinha todo o tempo de um serviço para o outro, e aí ainda o tempo que eu acabava ficando a mais, eu não conseguia investir em mim. E pode ser que se eu não tivesse tomado a consciência naquele momento de ter deixado os 2 e ter ido para um só, eu não teria chegado na gerência de enfermagem. Eu não teria virado uma enfermeira especialista, né, que foi o meu primeiro grande passo de carreira, em carreira horizontal. Você vê, essa mudança aconteceu em 2007 para 2008, mais ou menos. E eu virei enfermeira especialista em 2010, mesmo não sendo especialista, mas fui para a área e depois eu fiz uma especialização naquela área. Então, é o que eu falo, se eu tivesse ficado lá, talvez até hoje eu estaria fazendo esses 2 plantões, né? Talvez tivesse mudado de horário, pode ser também. Mas eu percebi que eu consegui uma oportunidade. E que para eu manter esta oportunidade, foi o que eu falei para vocês, às vezes a gente não consegue de cara uma vaga hoje em dia com 7 mil. Vou contar um caso aqui que conseguiu. Tem gente que conhece ele, por sinal. Mas pode ser que a gente não consiga logo de cara. Mas se a gente não der um primeiro passo, a gente vai sempre fazer a mesma coisa. E é o que eu falo, não adianta a gente querer um resultado diferente se a gente fizer sempre a mesma coisa. Tá?
É lógico que nessa época eu era solteira, eu namorava com meu atual não, meu único marido, né? Atual não, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa semana eu faço 10 anos de casada. E não tinha filhos, né? Quando a gente tem filhos acaba sendo um pouquinho diferente. E aí, pra você que já passou por isso, independente se você tá na enfermagem já trabalhando ou não, se você que já passou por isso sabe do que eu tô falando, não sabe? Eu tenho certeza que tem gente aí do outro lado que tá balançando a cabeça e falando, sei, eu já passei por isso, ou eu estou passando por isso. Às vezes a gente já tá até trabalhando na enfermagem, mas você tem um outro vínculo aí, faz uma outra coisa pra gente conseguir compor renda. Então, gente, é essa mudança de mindset que eu quero fazer com vocês, tá? De verdade. É a gente entender que, supondo, eu não tenho emprego, eu preciso arranjar um emprego na enfermagem, porque eu me formei, eu investi dinheiro, então eu preciso conseguir esse emprego. Perdão, gente. Segundo, conseguir o emprego, eu preciso entender o quanto ele faz sentido pra mim e pra minha carreira. Fez sentido pra mim e pra minha carreira, tá tudo certo. Eu vejo como que eu faço pra eu crescer nesse emprego. Não fez sentido, eu já começo a pensar no meu próximo passo. Não dá, gente, pra hoje em dia a gente pensar em, às vezes, aumentar a nossa renda tendo mais um vínculo. Perdão. Ele pode ser uma opção momentânea, tá? Então, sim, é pra agora, igual foi pra mim. Mas, gente, eu me lembro muito bem, um dia eu tava indo pra um plantão, num domingo, e que eu passei na rua e eu vi um monte de família andando na rua, com seu cachorrinho e tudo mais. E aquilo me deu uma depressão. Eu comecei a chorar no meio do caminho. Na verdade, eu sentia ali muito mais forte que eu já estava sentindo há muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalhava em UTI e a Denise, minha amiga, acabou de entrar, Denise Cabral, a gente é amiga de faculdade aí, também é colega de UTI. Eu trabalhava em UTI, gente, eu cheguei a ponto de olhar para os pacientes deitados na cama e eu sentir inveja desses pacientes deitados na cama. Porque eu queria dormir, eu dormia uma noite sim, uma noite não. Eu queria ficar doente para eu ficar deitada. Então, esse sentimento eu tive e eu não desejo para ninguém. Então, por isso que eu falo, conseguir, igual a Raquel falou, nossa, você foi super guerreira. Fui, mas fui num custo que para mim não fazia sentido, mas eu só percebi isso depois. Então, gente, não dá pra gente durante muito tempo seguir nisso, por isso que a gente precisa preparar a nossa carreira. Por isso que a gente precisa ser assertivo cada vez mais no emprego que a gente busca. Por isso que a gente precisa buscar muito bem vagas. Então, nessa época, não tinha vagas disponíveis na internet, né? A gente conseguia, era um ou outro site, ou a maioria realmente a gente mandava nos sites das empresas. Não tinha uma descrição de vaga robusta, não tinha palavra-chave, consequentemente eu não conseguia adaptar o meu currículo e eu era super avaliada pela minha hard skill. Hoje em dia, a hard skill, ela é o pontapé inicial. Então tá bom, óbvio, eu só vou conseguir um emprego de enfermeira se eu tiver um diploma de enfermeira, isso é óbvio. Porém, gente, eu preciso de várias outras coisas, né? Então, vai ter ali, vai estar descrito que eu preciso ter uma boa comunicação, que eu preciso ter um bom relacionamento em equipe, que eu preciso ter outras habilidades, então, tomada de decisão ágil, que muitas vezes eu, supondo lá em 2007, 2008, eu não tinha ideia se eu tinha isso desenvolvido ou não. Gente, eu só fui entender toda essa minha questão de perfil comportamental tem menos de 10 anos. Então, ou seja, mais de 10 anos eu fiquei ali, na minha profissão, só achando que só os meus diplomas valiam a pena. E somente depois que eu passei a investir no meu perfil comportamental que eu deslanchei na minha carreira. Que aí, assim, eu tinha acabado de ter uma pequena promoção, mas foi aí que eu fui
quase a cada 2, 3 anos que eu acabei tendo outras promoções também e fui me adaptando e conseguindo não interferir tanto a minha vida pessoal, porque aí tinham coisas que eu entendia que não era tão pessoal, tinha coisas que eu sabia como lidar com o outro e assim cada vez mais. Então o que eu quero falar pra vocês é, gente, tem como a gente conseguir uma vaga de até R$7.000, mesmo com pouco tempo de formada? Tem. Ah, então agora se eu entrar no LinkedIn eu vou achar? Talvez ache sim. Hoje eu já achei algumas. Então sim, pode ser que você acha. Primeiro, preciso ver se o seu perfil se encaixa, se você tem as habilidades para esse local e você precisa estar preparado para o processo seletivo. Não é só achar a vaga, é se fazer caber dentro dela. Então esse é o primeiro passo. Se eu não achar ou se eu não conseguir me encaixar nisso, eu nunca vou me encaixar se eu não me preparar para isso. Então, gente, pode ser que você consiga ganhar R$10.000 no futuro? Sim. Talvez se você trabalhar em 2 empregos de 5, né? Agora, se você não se preparar adequadamente, já pensando numa vaga ali futura, aí vai ser bem mais difícil. Só que a gente vai ter que se contentar com esses plantões, igual eu falei pra vocês. De dormir uma noite sim, uma noite não. Ou de ficar o dia inteiro, né? Saindo de uma jornada de um, indo pra uma jornada do outro. Eu cheguei a fazer isso também. Né? Quando eu cansei dessa história, antes de eu mudar completamente pro outro vínculo que eu comentei com vocês, eu fiquei de manhã em um e à tarde no outro. E eu entrava às 5h30 da manhã, né, para eu conseguir sair meio-dia e meio e conseguir chegar 1h da tarde do outro lado. Então pensa que eu trabalhava no Hospital São Paulo, ali na Zona Sul, e vinha para Higienópolis. Até que um belo dia, eu vindo, eu sofri um acidente. Porque tava, ó, na verdade bateram em mim. Mas o meu reflexo estava muito ruim, porque eu estava ali focada em chegar no meu emprego, que eu precisava pegar plantão. Então é isso que eu falo, gente. A gente precisa, às vezes, de uns chacoalhões para que as pessoas entendam, né? Então eu precisei entender que não dava. Essa era uma vida que não dava mais e foi esse chacoalhão que a vida me deu. E eu não quero que ninguém tenha isso, então por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui para preparar vocês, para que a gente dê o primeiro passo, nem que a gente ainda não chegue no 7, mas a gente vai atrás minimamente do 7 dali pra frente. E aí eu pergunto pra vocês, gente, como que tá o processo seletivo hoje em dia? Tem alguém aqui que tá passando por processo seletivo, passou recentemente? Me conta que vocês estão bem quietinhos hoje. Não é porque a gente voltou hoje com a live que vai ficar todo mundo mudo, hein? Por isso tô aqui tossindo, só eu tô falando, poxa. Vocês como que tá essa história de processo seletivo? Vocês se sentem valorizados quando a gente fala do recrutador, do gestor que tá ali recrutando? Como que tá sendo para vocês processo seletivo? Qual é o maior medo de vocês no processo seletivo? Ou vocês nem chegam lá na frente do recrutador, vocês mandam o currículo e nunca são chamados. Então me conta aí como que tá sendo isso, gente. Vou dar um tempo aqui para vocês escreverem, enquanto isso eu vou falando e eu volto na pergunta, tá? Gente, quando a gente fala de emprego, essa semana não, porque começou hoje essa semana. Semana passada, eu tava com uma colega minha que trabalhou, também gerente de enfermagem, que trabalhou comigo numa instituição e hoje em dia ela tá numa empresa. E ela virou pra mim, ela também chama Fernanda, e ela virou pra mim e ela falou assim, Fê, nossa, quando a gente se formou, ninguém falava pra gente como era o mercado da enfermagem. Eu me formei e eu trabalhei direto em hospital. Falei, eu também. Agora que eu enxergo o outro lado, né? Então, assim, de vez em quando eu posto pra vocês um pouco da minha rotina, supondo sendo uma enfermeira que trabalha na indústria. E ela também tá trabalhando na indústria, na parte de oncologia. E ela falou assim, olha que mundo que é esse. Paga-se muito bem pro enfermeiro, tá, gente? E às vezes as empresas que pagam, às vezes, um salário muito similar ao salário de hospital, você tem tantos benefícios que às vezes até carro a empresa te dá vários benefícios, você tem uma flexibilidade de horário muito maior, né? Porque você trabalha de segunda a sexta, muito lugar tem esquema de home office, tem muitos benefícios estendidos. Gente, tem um cachorrinho passando aqui, ó, meio histérico.
tem benefícios estendidos para a família também. E ela falou assim, ninguém nunca falou pra gente que tinha isso. Ela falou assim, poxa, às vezes a gente vê, assim, ela falou assim, não por nada, não é me sentindo, mas a gente vê que a gente tem muito a agregar, que tem gente assim, que nem tem tudo aquilo, assim, de experiência mesmo, que pensa, éramos enfermeiros e tudo mais, gerentes de enfermagem, ela falou, a gente tem tanto para contribuir e a gente está descobrindo este mundo basicamente agora. Então é isso, vocês já entenderam que tem outro mundo para vocês também? A Sandra tá falando que andou fazendo algumas provas online, mas não chegou ao recrutador, tá no banco de talentos. E o Jário falou que não está sendo chamado, então a gente precisa se preparar melhor para isso, hein, gente? Precisa entender melhor o currículo e tudo mais. Raquel colocou que fez o técnico de enfermagem do trabalho, mas as vagas são poucas. É bem especializado, né, Raquel? Principalmente técnico de enfermagem do trabalho. Quando a gente fala de técnico de enfermagem, no hospital tem uma proporção muito grande. Mas técnico de enfermagem do trabalho, às vezes a gente tem uma quantidade pequenininha. E tem locais que nem tem o técnico, ele dá preferência em ter o enfermeiro. Tipo, ter um enfermeiro e um médico, sabe? O enfermeiro, ele faz todo o papel assistencial. Então, realmente é bem restrito. Acaba sendo um mercado bem fechado mesmo. Raquel, se eu não me engano, você também é formada, não é? Em enfermagem, que você já me contou? Ou eu me confundi? Só me relembra aqui também, tá? Mas, gente, o que a gente precisa, primeiro quando a gente acha a vaga, é ir atrás das palavras-chave, né? Então, cada vez mais ir atrás das palavras-chave, ver se a gente se encaixa, ver se o nosso perfil comportamental também se encaixa ali. Entendo que tem vagas que são muito mal escritas, que a gente não consegue entender, então a gente tem que mandar uma candidatura genérica. Desculpa, gente. Vou beber aqui, tá bem seca a minha garganta. Mas a gente precisa cada vez mais. Lembrando que eu já expliquei pra... tá terminando. Eu lembro que era alguma coisa, já tava já na faculdade. Então, assim, quando a gente pensa na inteligência artificial hoje em dia, que é a primeira forma de criar currículo... Peraí. Deixa eu dureza. A primeira forma de criar currículo, a inteligência artificial, ela pega o cadastro da vaga e ela cruza com o que está lá no seu currículo. Então, por isso que quanto mais palavras se conectarem, der match, melhor é. Tá? Então, essa é a primeira parte. Quando a gente chega no recrutador, o que a gente escreveu no currículo, a gente tem que saber falar. Por isso que não adianta a gente pagar para alguém fazer o nosso currículo. Porque senão, primeiro que eu não vou saber atualizar depois, né? Segundo, que às vezes a pessoa vai fazer um currículo maravilhoso, você vai ser chamada e, na verdade, na frente do recrutador, não vai rolar. Tá? Vamos lá. Gente, falando de oportunidade. Por que é importante a gente procurar uma boa vaga? Primeiro, após vocês vão falar, a Fernanda está sempre doente, mas quem tem filho pequeno em casa sabe, né? Que eles passam pra gente toda semana sim, semana não. Então, por que essa vaga é importante? Gente, por que é importante para vocês? Primeiro, a gente precisa sim buscar um emprego. A partir do momento que a gente busca um emprego, a gente precisa entender se esse emprego faz sentido pra gente. Por isso que o recrutador pergunta: onde você se vê daqui 5 anos? Se você não se enxergar ali, tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, de verdade, tá tudo bem. Não se martirizem. Mas o que vocês têm que fazer? Daqui 5 anos vocês não têm que estar lá. Porque não é justo com vocês e não é justo com a instituição. Às vezes ela não faz sentido pra você, não significa que ela é ruim. Não faz sentido pra você. Não tem o teu perfil, não deu match. E tá tudo bem. Então o que a gente precisa aprender é: Fernanda, mas eu entrei ganhando 4.000, agora só aumentou o CID, tô ganhando 4.500 e tal, e ninguém me promove, eu não ganho 7.000 reais. Que seria uma vaga mais ou menos de um pleno, né? Vamos pensar assim. É que tem lugar que não tem júnior, pleno e sênior, então você já entra direto com esse valor de pleno. Tá, beleza?
eles não te promoveram por quê? Né? Então, assim, você mostrou todo o teu envolvimento, o teu crescimento durante esse tempo? Existe um plano de carreira? E de verdade, gente, a gente precisa entender isso. Tá tudo bem vocês não estarem mais satisfeitos, mas o que a gente precisa é procurar uma outra instituição. É muito ruim também a gente ficar com uma pessoa ali que vai reclamar, que vai contaminar o outro e que não vai fazer nada. Eu peço desculpas pra vocês por hoje, gente. Eu vou seguindo aqui, mas de vez em quando eu vou dar umas tossidinhas aqui, tá? Então, é isso. Por que é importante pra você? Porque é importante a gente entender onde a gente tá e a gente vai buscando um local melhor pra nós. Eu preciso traçar o que pra mim é importante. É salário? É benefício? É benefício pra mim? É benefício pra minha família? É morar perto? Às vezes tem gente que dispensa um emprego que é R$1.000 a mais, mas é porque ela trabalhava perto da casa dela, então faz muito mais sentido, porque ela economiza tempo e dinheiro também, né? Combustível e recurso de transporte e tudo mais. Então, vocês precisam entender o que é importante para vocês e a partir dali construir isso. Ah, esse local, ele me dá uma vaga que dá um salário melhor? Ok, o que ele exige de você, de hard e de soft skill? E a partir de agora, você vai dar o primeiro passo. E é isso que eu falo para vocês, vocês precisam dar o primeiro passo e a gente vai discutir sobre o primeiro passo daqui a pouquinho. Então, primeiro, se perguntem o porquê é importante para vocês. Vou contar o caso para vocês, para quem não conhece, tem live dele, salva aqui na nossa rede. O Danilo. Danilo é um enfermeiro formado há 2 anos, basicamente. Danilo, quando ele procurou a gente, ele tinha bastante insegurança de processo seletivo. Ele se sentia os últimos dos últimos dos últimos. Fazia processo seletivo, não recebia retorno, acabava se perdendo nas respostas, né? Realmente, assim, ele precisava organizar, às vezes, um pouquinho as respostas dele, extremamente inteligente, um grande enfermeiro, extremamente inteligente, extremamente cuidadoso. E o Danilo procurava as vagas que não tinha nada a ver com o perfil dele. Inacreditável. Quando a gente começou a falar de perfil comportamental, traçou o perfil dele, a gente entendeu. Teve um dia que ele entrou na GUP e ele descadastrou, nem lembro mais, mas 27. Acho que era 27 vagas. Então, assim, ele ainda ficou com mais um monte cadastrado. Mas pensa que ele saiu atirando para todos os lados. Eu lembro um dia que ele foi fazer um processo seletivo de uma vaga que ele já tinha se cadastrado e tudo mais. E a gente conversando, falei, vamos lá, vou fazer um simulado de entrevista com você e fiz algumas perguntas como gestora. E na época eu falei, Dan, me fala aí, por que eu deveria te contratar? Ah, porque eu vou pensar em experiência do paciente, eu sei o que o paciente quer. Ele é uma pessoa extremamente focada na parte educacional e na experiência do paciente. E aí eu pergunto pra vocês, gente, e aqui eu tô falando porque ele já contou toda essa história aqui, muita gente aqui conhece. E aí eu falo pra vocês, quem que já foi no PS e alguém esteve preocupado de profissional do PS na tua experiência do paciente ali? PS, por mais que sim, a gente tem que pensar na experiência do paciente como um todo, não é o foco. O PS precisa ter fluxo rápido, né? Eu preciso fazer uma triagem rápida, porque se chegar uma dor torácica, preciso ter tempo de identificar. Eu preciso tirar o sintomático respiratório e colocar do outro lado. Eu preciso atender esse paciente com dor, ele tá com dor, o outro tá com febre, entra no protocolo, ou de sepsia, ou de neutropenia febril, ou seja lá o que for. Então não é pra isso. E aí eu falei pra ele, se você respondesse isso pra mim, eu não te contrataria. E continuo falando que acho que essa vaga não é pra você. Mas ok, você tem uma entrevista marcada e vai fazer, era no dia seguinte. Ele foi super bem na entrevista, gente, mas ele não passou. E na semana seguinte, ele recebeu, né, o convite de participar de uma entrevista. E ele participou. E ele foi contratado. Uma vaga assistencial num hospital de pacientes que ficam longa permanência internado, onde ele precisa sim muito se preocupar da experiência do paciente, onde a conversa com o paciente, a parte educacional é extremamente importante, e onde ele recebeu
pensando no antigo vínculo dele, que era um hospital que estava fechando, tá? Ele sabia que ele ia perder o emprego, ele tinha 15, 20 dias ali, depois disso ele sabia que ele ia perder o emprego. E aí, ele ainda teve um acréscimo bem maior do que o que ele ganhava, né, de salário, e ele ultrapassou aí esses 7 mil, com 1 ano e pouco de formado, tá? Pouquíssimo tempo de formado e 1 ano aí de experiência, então pouco tempo também de experiência. Então eu tô contando aqui a história, para quem tiver curiosidade, volte aí em algumas lives, o Danilo tá com a gente, né, no nosso programa, e é isso que eu falo para vocês. Não é para todo mundo e às vezes não é para o começo, mas a gente precisa entender o nosso perfil. Ele durante muito tempo ele procurava vagas que ele achava bonito, ele achava legal, mas que não fazia sentido com o perfil dele. E por mais que ele ia bem na entrevista, porque não é que ele ia mal, mas o que ele respondia, poxa, pensa que legal você falar que um dos seus grandes motivadores é a experiência do paciente. Isso é super legal, gente. Eu, como gerente de enfermagem de unidade de internação, eu quero ouvir isso. Mas como gerente do PS, não. Então é isso. Se vocês não souberem conhecer isso, gente, não adianta. Vocês vão continuar dando na água. E aí a gente precisa te ajudar a chegar lá. Deixa eu só ver aqui, teve um comentário da Cleide. Cleide, eu não te conhecia ainda. Tá formada há 4 meses. Já fez o currículo, porém não tem experiência. E o ruim é que você não encontra oportunidade de primeiro emprego. Cleide, a gente tem algumas lives que a gente fala muito sobre currículo, tá? Eu entendo que é muito mais fácil a gente conseguir emprego sim com experiência do que sem experiência. Tem algumas áreas que são meio que mandatórias, né? Vai ser difícil, em algumas áreas muito restritas, você conseguir um emprego sem experiência. Isso é normal. Porém, a gente tem outras áreas que, ok. Então, supondo um pronto-socorro, pega bastante. Unidade de internação também, hospital dia também. Folguista, a gente está tendo bastante caso. Então, no caso do Danilo, inclusive, foi um folguista, tá? Uma vaga de folguista. E a gente, essa semana, a gente está com uma outra pessoa lá de Sorocaba também com a gente no projeto, no programa, que também é uma vaga de folguista. Então, vaga de trainee, muitas vezes você pode achar também. Mas o que você precisa entender, tá, Cleide? Até voltei aqui para ver direitinho seu nome. Cleide, o que seria interessante é você se entender. Você não tem experiência na enfermagem ou você não tem experiência nenhuma, né? E aí mesmo a sua sem experiência, você não é sem experiência. A Cleide que entrou na faculdade não é a Cleide que saiu da faculdade. O que você fez aí nesse meio de tempo, nesses 5 anos de faculdade? Você não teve nada que você fez para agregar? Qual foi o tema do seu TCC? Por que você escolheu isso? Você conseguiu mudar alguma coisa com isso? Os seus últimos estágios, aqueles estágios mais administrativos que a gente tem na faculdade, o que você fez ali de projeto? Tudo isso você pode contar na sua história. Volta atrás, Cleide, supondo, trabalhava com telemarketing. Poxa, uma pessoa que trabalha com telemarketing tem um poder de comunicação muito grande. Então você pode usar suas outras experiências, só saiba como contá-las a seu favor, indo lá exatamente na vaga que mais faz sentido, tá? Então é isso que é importante. Essa pessoa que eu falei pra vocês que está disputando uma vaga, que está aqui com a gente no projeto, no nosso modelo, que é de Sorocaba, ela tem 40 anos, ela acabou de se formar, ela se formou no meio do ano também. E ela já tá, na verdade ofereceram a vaga pra ela hoje, olha que legal, ela fez todo o processo, fez prova, fez 2, 3 entrevistas. E ela era, a vida inteira ela foi vendedora. E aí a gente trouxe tudo isso, então todos os pontos positivos, o que ser vendedora agrega pra ela ser enfermeira. Então isso é super legal, tá? Então tenta voltar nisso, pensa um pouquinho e tenta voltar. E aí eu falo pra vocês, onde que as pessoas mais erram? Né? O que a gente vê ali, né? Onde as pessoas mais erram? Elas erram muito nisso. Primeiro, igual o Danilo, né? Pensa que se ele excluiu 27 candidaturas, ele deve ter largado pelo menos umas 20 ali. Né? Então, assim, gente, o tempo que tem pessoas que nem lê a vaga, tá? Tá lá. Enfermeiro, São Paulo. Enfermeiro, Belo Horizonte. Enfermeiro, sei lá onde. Sai candidatando. E aí eu falo pra vocês,
Para quem já teve mais de um namorado na vida, ou namorada, né? Vocês mandaram a mesma mensagem, vocês só copiam, né? Tipo, volta lá na mensagem que você mandou pro outro, copia e cola. Ou mandaram a mesma carta, só muda o nome. Porque é isso que vocês fazem com o currículo de vocês. Quando vocês saem só se candidatando. Entenda que a descrição de vaga é única. E a candidatura também. Então, para quem acha que é uma perda de tempo, ler a candidatura, ler todo o requisito da vaga, modificar o currículo, porque dá trabalho? Dá mesmo, gente. Dá mesmo. Mas isso vai ser o que mais vai fazer da match para vocês que acham que isso dá trabalho, continuem esperando alguém chamar. E não reclama, que ninguém chama. Tá? Agora, para você que busca a vaga, abre lá, vê se a vaga faz sentido para vocês. Ah, tem aqui, ó, eu tenho um pouquinho disso de hard skill, falta isso daqui. Outro dia eu olhei uma vaga maravilhosa, né? Porque eu sempre olho vagas pra poder montar live e tudo mais. Poxa, gente, tinha vaga que eu falava, pô, não sei se eu me candidataria, eu não tenho esses 3 requisitos aqui. Então, se você acha que tá ali como requisito essencial, não adianta, gente, se candidatar, não perde tempo com isso. Perde tempo procurando outra vaga, que não vai ser perda de tempo, vai ser investimento em você. Porque é nesse momento que você vai abrir, você vai olhar a vaga, você vai falar, nossa, que vaga interessante. Aí você fala, deixa eu ver, que se a empresa abriu o lugar, né, que tem lugar que abre, tem lugar que fala que é confidencial. Se a empresa abriu, entra no site da empresa, olha a missão, olha os valores. Cara, que bacana. Essa pessoa que eu falei pra vocês de Sorocaba, o hospital que chamou é um hospital que tem uma missão e uns valores maravilhosos. Não dá pra gente ir lá genérico, gente. De forma nenhuma não dá pra gente ir lá totalmente genérico. E tá lá pra falar que o meu maior defeito e minha qualidade é ser sincero. Não dá pra isso. A gente precisa falar, a gente tá falando de uma instituição, de 70 anos, de mais de 100 anos. A gente precisa falar o quanto a gente contribui pra isso. Então, sim, se a gente encara como uma perca de tempo, não é o caso, mas enfim. Entenda isso, gente. Então, perde tempo, procura a vaga certa, ajusta o seu currículo a cada vaga. Vocês podem ter certeza que vão ter palavras-chave ali que vocês vão ter que incluir, tá? Em cada currículo e vai mandando. Cada currículo, cada vaga um currículo diferente. A Silvia falou que tá desesperada para terminar a faculdade, foi chamada para fazer freelance e agora está contratada como enfermeira plena. Olha, Silvia, parabéns! Eu lembro como você estava desesperada. Parabéns, muito bom. Muito bom. A Silvia é uma frequentadora assídua aqui. E aí aposto que vocês se colocam, mas eu sou recém-formada, ninguém vai me chamar. Bem, se você já pensa desse jeito, ninguém vai. Não é verdade, Silvia? Se a gente pensa, mas eu sou recém-formada, ninguém vai me chamar. Então, se você já não te chamaria, então você não vai mostrar pra ele o que você tem de melhor. Vai sim, gente. Outro dia eu vi uma vaga, até passei pro pessoal que faz com a gente aqui o programa. Era um hospital que pedia pessoas sem experiência, aqui da capital de São Paulo. Então, sim, o mercado tá saturado, não tem gente para ganhar tudo isso de salário. Gente, vamos lá. Falando de capital de São Paulo, tá? Eu sei que outros estados nem sempre a gente chega neste valor, mas falando de capital de São Paulo, a gente está falando sim, da maioria de um salário muito acima de 5, tá? E que tem adicionais, tem salubridade. Quando a gente vê, a gente chegou ali, se não chegou no 7, a gente está muito próximo ao 7 ali do que está agregado, tá? E aí eu falo pra vocês, gente, onde que a gente erra? A gente acha que é sair dando tiro em currículo. E eu falei isso algumas vezes, a Silvia, ela sabe quantas vezes eu falo aqui, não atira. Gente, currículo é a chave que abre portas, mas ela não é uma chave mestra. Então, enviar currículo sem estratégia, sem personalização e sem mostrar
O quanto você tem de habilidade, independente se você tem experiência ou não, eu tô falando habilidade, pode ser útil para aquela vaga específica. Se você não souber mostrar, não adianta. E isso é no preparo do currículo e isso é na entrevista. Ou seja, isso tem que ser exatamente a forma que você sente. A Cleide colocou exatamente o que falou, o que acontece. Vai ler as vagas direitinho e faz todo sentido modificar o currículo. É isso mesmo. Cleide, não pensa que você vai mandar o cartão do seu antigo namorado pro atual. Não pode, gente. Não pode só riscar o nome, passar um branquinho. Não dá. Mas não dá mesmo. E aí, gente, onde a gente acerta é entender quais são as necessidades daquele local, daquela clínica e mostrar o quanto a gente pode contribuir. Ninguém contrata uma pessoa para só eu pegar aquela pecinha de xadrez e botar naquele lugarzinho lá. Não! Né? Você, quando você faz um processo seletivo, você tenta buscar o que é o de melhor para aquela vaga. E nem sempre o que é de melhor é o cara melhor tecnicamente. Porque aí o cara pode ser um fiasco e acabar com aquela equipe que tá ali redondinha, que todo mundo tá integrado. Então, não, a gente vai atrás muito além das qualificações. Então, fala dos seus resultados, fala dos seus destaques, o quanto você fez a diferença, o quanto você fez a diferença na faculdade, o quanto você fez a diferença no seu estágio. A gente tem estudantes de enfermagem fazendo com a gente o nosso programa e que hoje são monitores. Poxa, você não vai usar, quando você se formar, a monitoria que você está fazendo, olha que coisa legal. Né? Então, qual foi a diferença que você fez? É esse tipo de postura que chama atenção. Porque se você, dentro do seu mundo pequeno, gente, com perdão da palavra, mas assim, dentro do seu mundo de estagiário, estudante, você fez a diferença onde você pôde fazer, imagina o que você vai fazer, né, quando você estiver trabalhando ali com um cargo. Ó, a Sandra colocou que precisa ler direito às vagas. E por ler errado, perdeu uma vaga de centro cirúrgico pertinho da casa dela. E Sandra, eu vou puxar a orelha, hein? Esse daí nós vamos conversar, nós duas. Mas, gente, o que a gente precisa realmente entender é isso. E aí, pra gente, como a gente já tá quase finalizando a live, eu quero agora assumir um compromisso com vocês. Lembra? Não desiste mesmo, Sandra. Lembra quando eu falei pra vocês que vocês precisam sair daqui com um passinho à frente? E é isso. O que eu vou querer que vocês façam agora? Vocês vão pegar o currículo de vocês e vocês vão fazer uma lista com 3 conquistas que vocês já tiveram. Independente se é da enfermagem ou se é fora da enfermagem, gente. Não importa. São 3 conquistas que vocês já fizeram. Então, mesmo que foi na formação, mesmo que foi antes da enfermagem, foi ali durante os estágios, coloque essas 3 conquistas. E aí, quando amanhã vocês forem se candidatar para uma próxima vaga, além de ler tudo direitinho ali, vocês vão focar como que essas conquistas mostram realmente o valor que vocês podem trazer para a equipe de vocês. Ah, eu trabalhava num lugar e a gente fez um projeto para reduzir o número de impressão por conta do papel. Cara, muito legal. Vocês sabiam que tem hospitais que tem o selo RIMS? Depois vocês busquem lá no Google o que é o selo RIMS. Mas é o selo de hospital sem papel. Tem uns que são RIMS 6, tem outros que são RIMS 7. Então, é um selo sem papel. Isso é muito legal. Se você estiver buscando um hospital que tem esse selo, poxa, olha que feito legal que você poderia contar. E às vezes você vai passar desapercebido. Nossa, eu nem sabia que eu poderia contar isso numa entrevista. Poxa, faz todo sentido. Ah, a gente fez um programa de levar caneca para beber água ao invés de copo descartável. A mesma coisa, gente. Pensem em coisas que dê para vocês colocarem em conquista. E fale isso. Só que quando vocês falarem do projeto, falem do resultado também. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Aproveitem agora, 1 minutinho. Então, o que eu falo para vocês nada é utópico, tá? Então, como que eu chego ao meu salário de até 7K mesmo com pouco tempo de formada? Não é atirando para todos os lados.
não é não lendo as vagas, não é não adequando o meu currículo para cada vaga e não é não pensando na minha carreira, tá? Então, às vezes a gente vai ter que trabalhar em mais de um emprego por um momento, mas pensem quem vocês serão daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5. Se você não tiver em mente quem você vai ser daqui 5 você vai estar fazendo a mesma coisa e vai estar reclamando que o lugar não te deu oportunidade. Então, destaque, eu nunca vou cansar de falar isso para vocês. Se conheçam o perfil de vocês, destaquem as habilidades, porque é isso que vai fazer vocês conquistarem um salário justo, que vocês mereçam, para vocês darem tudo que vocês precisam para a família de vocês, tudo que vocês querem. E não adianta a gente só conquistar dinheiro e não ter tempo para ficar com a nossa família, então a gente precisa ter um equilíbrio para isso. Então continuem acompanhando nossos conteúdos. A partir de agora a gente vai vir com 2 lives por semana. Antes a gente publicava um conteúdo e vinha com uma live, então a partir de agora a gente vai vir com 2 lives por semana. Então se inscrevam no nosso canal, tanto aqui no Insta quanto na rede vizinha, aquela, né, que tem os vídeos longos, que a gente também vai publicar lá. Compartilhem com os colegas de vocês. Gente, a enfermagem precisa se unir. A gente tem sempre um colega ali que também está precisando dessa informação e isso é muito importante. E juntos a gente vai transformar a carreira de vocês. Então, boa noite. Foi muito bom ter voltado. Desculpa as tossidas aí, gente. Mas eu já tive não sei quantos resfriados, só esse semestre ali, todos os vírus que eu pego do Heitor. Mas é isso. Isso é ser mãe, né? Isso é ser mãe. Então, gente, boa noite. Muito obrigada por ter voltado. Obrigada pela participação de vocês. E quinta-feira a gente vai ter nossa próxima live. Eu espero vocês aqui, quinta-feira, às 8 horas. Vou tomar, Raquel. Obrigada, viu? Obrigada. Eu tô ótima, só tô tossindo. Acho que é mais alérgico. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite.